Uma alegria estar aqui com vocês neste sábado pela manhã, né? Eu creio que a maioria já deve me conhecer. A gente se encontra aqui pelos corredores, nas escolas sabatinas. Eu sou o pastor Daniel, capelão aqui do Colégio Adventista de Jacareí. Ok. Amigos, temos vagas aqui, né, nos bancos aqui da frente. Algumas, quem está no fundo pode se achegar, e temos alguns lugares, tá? Você não precisa ficar em pé. Bom, amigos, é o meu 4º ano como pastor capelão, né? 3 em Guarulhos e aqui estou em Jacareí, e tem sido muito bom. Temos muitos amigos aqui da educação, né, que frequentam esta igreja, então a saudação para os amigos, alunos, professores, funcionários. E eu posso dizer, igreja, que eu me sinto aqui já em casa, né? Eu creio que você sabe disso. Mas se não sabe, esse espaço aqui da nossa igreja é utilizado também pelos alunos. Todas as quartas-feiras a gente tem a aula de cultura geral, que chamamos de capela, né? Além de outras aulas. Esse púlpito, ele é utilizado para a pregação da palavra a 820 alunos todas as semanas. Toda quarta, 7 da manhã, essa igreja fica cheia de alunos do 6º ano ao 3º do ensino médio. Quase 300 alunos. A grande maioria não é adventista. E nós apresentamos os princípios bíblico-cristãos. Depois, nós temos o mesmo espaço com as crianças, né? Desde o prezinho e a tarde maternal. E aí apresentamos a Bíblia numa linguagem que eles compreendam, né? Começamos desde o começo, do Gênesis. Nessa semana, por exemplo, falamos da história de Esaú e Jacó. E as crianças vêm participar junto, participam da encenação, e a gente aprende a Bíblia de maneira lúdica, participativa. Eu já compartilhei a mensagem aqui também, quarta, domingo, mas é a primeira vez ao sábado. E é uma alegria, é muito bom estar aqui com vocês. Antes de seguirmos para a mensagem, eu queria fazer um convite, acho que já está projetado. Sábado que vem, igreja, 20 de setembro, aqui na igreja, 16h, teremos o batismo. Um batismo da primavera muito especial. Nós teremos juvenis, alunos, aventureiros, adultos. São várias pessoas que serão batizadas aqui pelo pastor Lamarques. E fica o convite para você vir aqui prestigiar os batismos. Porque o nosso objetivo como igreja, qual que é? Alcançar pessoas para Jesus. E veremos o fruto do trabalho de vocês, de toda a igreja, educação também, o fruto do trabalho de todos nós juntos, guiados pelo Espírito Santo. Venha, sábado que vem, 16h, e será uma bênção. Agora, abra sua Bíblia em Salmos 34, verso 12. Nós usaremos hoje a palavra, é claro, e também o espírito de profecia para falar aos nossos corações sobre temas relevantes para a nossa vida espiritual. Salmos 34, 12. Antes que a gente leia, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Eu convido você a ficar em reverência, porque para ler a palavra precisamos de iluminação, de sabedoria do Espírito Santo. Fique em reverência, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado, pela vida, pela Tua casa, a igreja de portas abertas para nos receber, e agora é o momento da Tua palavra, Senhor. Limpe-nos de qualquer distração na nossa mente, no nosso coração, que estejamos abertos à Tua influência, ao que a palavra vai nos ensinar, e que por ela sejamos transformados. Pedimos e oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Salmos 34, 12. A sua versão pode estar diferente. A minha diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Está falando, de certa forma, da busca da felicidade.
Como ser feliz, a famosa busca da felicidade, tem filmes sobre isso, e é o que as pessoas querem, buscam relacionamentos, buscam experiências para serem felizes. Eu sou de berço adventista, desde o começo, com a minha geração, na época que éramos adolescentes, eu via que os jovens são ávidos nessa busca do prazer, do sentir, de serem felizes, de aproveitar a vida, como dizemos, né? Diversões, sensações. O problema, igreja, algo que eu presenciei na minha época de adolescência, é quando essa busca se torna um fim em si mesmos, em si mesmo, né? Queremos buscar a felicidade como um fim, como se fosse o objetivo da vida. E isso ecoa forte com o egoísmo natural do coração humano. Veja esta mensagem, essa capa desse livro, The Progress Paradox. É um paradoxo. Esse livro fala como a vida tem ficado melhor com as tecnologias, com as facilidades, enquanto as pessoas têm se sentido pior. Hoje você tem máquinas e equipamentos para fazer tudo, né? Eu tenho um amigo professor lá de São Paulo, que já fui na casa dele várias vezes, almoçar, jantar, e na hora que a gente vai lavar a louça, ele fala, não, pastor, fica tranquilo, a gente tem máquina aqui que lava a louça, é só colocar na máquina, está tudo certo. A gente tem equipamentos para fazer tudo. Deveríamos ser mais felizes, então? Mas isso é um paradoxo. Quanto mais temos progresso, as pessoas têm se sentido pior. Por quê? Porque a busca tem sido errada. A busca do coração humano está indo num caminho que não ajuda. Vou compartilhar um texto do Espírito de Profecia. Parábolas de Jesus diz: há perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. Quanto mais se condescende com o desejo de prazer, tanto mais forte ele se torna. E o interesse desses jovens é absorvido gradualmente no divertimento, até que cheguem a considerá-lo o objetivo da vida. Formam hábitos de ociosidade e condescendência que lhes tornam quase impossível se tornarem cristãos resolutos. Aqui fala de jovens, né? Mas eu creio que se estende a todos nós. Hedonismo, uma filosofia de vida cujo objetivo da vida são boas sensações, o prazer como um fim em si mesmo. O mundo, igreja, vai nesse caminho. O mundo vai nesse caminho. Sensações, sentir, viver. Já conversei com muitos jovens sobre isso. O problema é que quando essa filosofia toma posse do coração, ela também fica em primeiro lugar na frente de Deus. Sensações acima dos princípios. E aí, quando o princípio choca com o seu prazer, quem tem essa filosofia vai pela sensação. Quem busca o prazer como fim último, como é que vai ser puro? Pois no momento de tentação, a sensação vai suplantar o princípio. Impureza não dá. Aqueles que aprendem a amar os divertimentos como um fim em si mesmo, abrem a porta para uma onda de tentações. Suas aspirações religiosas esfriam, a vida espiritual é obscurecida, todas as nobres faculdades da mente, tudo que liga o homem ao mundo espiritual é rebaixado. Aqui novamente, né? São vários textos apontando para o mesmo caminho. A busca pela felicidade centrada em prazer arruína o ser humano espiritualmente. E aqui, igreja, eu vou passar esse texto. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento e nem frutificação. Já aconteceu isso com você, em algum momento? Comigo já.
teve um momento que eu queria curtir a vida. Também aproveitar, né? Afinal, como dizem por aí, a vida é uma só, né? Ela passa. Só que o paradoxo entra em ação de novo. Quanto mais você entra numa jornada buscando sua satisfação, mais miserável a gente se sente. E eu só encontrava insatisfação. A busca por prazer ou divertimentos como um fim, ela nos rouba o propósito da própria existência. Quando a pessoa se centraliza em si, ela perde o propósito. E o ser humano sem propósito começa, ao contrário, a não ver mais valor em sua própria vida. Olha esses textos. Aquele que vive para si está semeando na carne, e da carne brotará corrupção. Quem vive para si mesmo não é cristão. Viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio, priva a alma da vida. Quem é centrado em si vai querer ganhar todas as discussões, não vai aceitar ficar em segundo lugar. Vai ter problemas nos relacionamentos. Você quer estar certo ou quer ser feliz, né? Como diz o ditado. Há um pastor que eu acompanho na internet, o pastor Pavel Goya. E ele contou uma vez um experimento que ele fez na igreja de gravar orações, né? Para mostrar à igreja que a centralização em nós mesmos, ela pode vir até no âmbito espiritual. Você pode dizer, não, mas eu estou na igreja. Mas mesmo assim tem esse problema. O pastor gravou a oração, ele nem disse se tinha permissão para isso ou não. Ele gravou e disse, depois eu apaguei. De 50 pessoas, que em alguns momentos estavam orando na igreja. E ele gravou e escutou em casa. E ele falou assim, as orações eram todas iguais. Eu, meu, para mim, me faça, me dê, me ajude. Ele falando em inglês, me. As pessoas oram basicamente por si. Esse é um tema para outro sermão, mas eu fiz uma pesquisa sobre isso. E as orações bíblicas, as que estão registradas na Bíblia, em sua quase totalidade, se ora pelos outros ou por causas muito maiores. São poucas orações por si. Você pode orar por você, está tudo certo. É bíblico. O problema é quando só se ora assim. O ser humano tem uma facilidade incrível de centralizar tudo em si. E olhe mais este texto. Toda vida centralizada no eu está arruinada. Arruinada. Antes de ser pastor, igreja, eu tenho outra formação, tinha outro trabalho, e eu via também no meu trabalho, cujas pessoas não eram adventistas, exatamente isso. Uma busca louca por ter emoções, por aproveitar, centralizado em si. Muitas viagens as pessoas faziam no meu ramo de trabalho, e era engraçado que os valores morais iam para o lixo, porque o que importava era viver. As pessoas, a maioria casadas, mas viajavam e achavam que não eram mais casados, né? Não importa. O mundo caminha nesse sentido. Mas Jesus faz um chamado muito melhor para você. Os grandes nomes da história são lembrados pelo que fizeram pelos outros, e não por uma busca desenfreada por prazer. E temos muitos exemplos, os homens da Bíblia, os patriarcas, os profetas, os mártires, os apóstolos, depois da época bíblica. Vou falar nomes que você lembra. Lutero tinha como objetivo de vida mostrar o caráter do verdadeiro Deus. Martin Luther King luta contra a discriminação racial. Nelson Mandela luta pela igualdade entre as pessoas. Mahatma Gandhi, em sua luta pela paz, não falando se estão certas as suas filosofias, mas pelo que eles lutavam. Madre Teresa de Calcutá viveu para ajudar os necessitados, e o maior de todos os exemplos, o exemplo,
Jesus Cristo, cujo objetivo de sua vida era salvar as pessoas, todos esses nomes foram registrados na história, porque eles viviam por propósitos maiores do que eles mesmos. Os egoístas, os autocentrados, são esquecidos. Um ou outro está nos livros de história, mas como péssimos exemplos, não como bons exemplos. Focar no eu não funciona para ter felicidade. As pessoas acham que sim, mas não. Como ser feliz então? Como calar o vazio que existe dentro de nós, né? Que fala alto quando tudo silencia? Amigos, a nossa busca na vida está errada. A gente não tem que buscar a felicidade. Tem que buscar algo mais. Já vou explicar. Voltando àquele livro, O Paradoxo do Progresso. A conclusão que esse livro chega, e não é um livro sobre igreja, religioso, é um livro secular. A conclusão que eles chegam, o que traz alegria, a gratidão, os atos de perdão, o amor. E uma outra pesquisa, foi feita uma pesquisa sobre a busca da felicidade. E nessa pesquisa, igreja, avaliou-se se dinheiro tem a ver com felicidade. O que vocês acham? Tem a ver ou não tem? Dinheiro impacta na felicidade? Eu tinha um colega de trabalho que falou assim, não apenas dinheiro compra a felicidade, como embrulha para presente. E eu pensei, rapaz, pois foi feita uma pesquisa, com metodologia, com critérios, e chegou-se ao resultado de que sim e não. Como assim? O dinheiro afeta na felicidade até o ponto que as necessidades básicas são supridas. Alimentação, segurança, moradia. Porque se a pessoa não tem isso, afeta diretamente a sua felicidade. Mas a partir do momento em que as necessidades básicas estão supridas, não impacta mais. Pode ter na conta bancária $1 milhão ou $1 bilhão, não impacta mais. Tanto que há muitos milionários tendo problemas psicológicos, precisam de ajuda. Anos atrás havia notícia que o dono da Oracle, bancos de dados, estava precisando de ajuda psicológica porque a vida para ele perdeu o propósito. E o que essa pesquisa chegou como conclusão? O que traz alegria e satisfação real são essas coisas, mas principalmente propósito de ajudar, de fazer a diferença na sociedade, ajudar as pessoas. Isso traz uma satisfação que o dinheiro não compra. Será que essa conclusão não tem a ver um pouquinho com esse livro aqui? Com a palavra de Deus? Já não foi falado isso tanto tempo atrás? As melhores coisas da existência, diz o Espírito de Profecia, simplicidade, honestidade, veracidade, pureza, integridade, o prazer que se encontra no cultivo da pureza de pensamento e no desinteresse de ação. Estar em harmonia com o propósito para o qual Deus te criou. Isso vai te trazer satisfação. Que essa busca louca por aí, de prazeres, não acha. Indo para os últimos textos, Caminho a Cristo, página 28, diz assim: o mesmo poder divino que opera nas coisas da natureza, fala ao coração dos homens, neles criando um desejo inexprimível de algo que não possuem. Você já ouviu falar de vazio existencial? Existe em todos nós. Quem é ateu vai explicar de outra forma. Mas nós que sabemos de onde viemos e para onde vamos, nós entendemos que esse vazio existencial, ele está aqui dentro de nós de propósito, ele tem o tamanho de Deus. As coisas do mundo, continua o texto, não podem satisfazer os anseios da alma. O Espírito de Deus insta com a gente, a fim de que só busquemos aquelas coisas unicamente que podem proporcionar paz e descanso, a graça de Cristo, a alegria da santidade. Você já pensou nisso? Quando você está em harmonia com Deus, você sente que está bem com Deus, que você não está
no caminho dos perdidos, mas no caminho da salvação, amigos, isso traz uma satisfação que não tem preço. Você dormir sabendo, eu estou bem com Deus. Pecador, pecadora, mas Deus me perdoa, me aceita, estou bem com Ele. Isso é a santificação. Há alegria em estar no caminho de Deus. Por vezes esses vazios, eles nos dominam, porque algo dentro de nós está suplantando a presença, o espaço que é unicamente de Deus. E a palavra em Apocalipse 22:17. Lá tem um convite do próprio Cristo. Ele sabe que a gente tem esse vazio, tem uma necessidade, tem um anseio de algo mais. E Jesus fala, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Está falando aqui da plenitude, vida. Jesus fala de graça. Aqui vai a questão. Não é a felicidade que se deve buscar. Igreja, a sua luta não é para ser feliz. É a vida com Deus. Você deve buscar Deus. Felicidade é consequência. Paz de espírito é consequência. Busca Deus, a felicidade vem. A paz vem. Na medida em que você pode tê-la aqui no mundo de pecado, porque aqui não vai ser plena. Aqui vai ser parcial, mas é uma amostra. Deus já dá uma amostra de que se no mundo de pecado, dor e sofrimento, você pode ter paz, alegria, imagina em um mundo perfeito. Uma amostra aqui, a plenitude na volta de Cristo. E então, todos os vazios serão eliminados. Quando Cristo entra, o vazio sai. Não há espaço para os dois na gente. Essa foi a primeira parte da mensagem de hoje, igreja, que se conecta agora com a segunda parte. Eu estava uma vez lá na igreja do Tremembé Colégio, ali na divisa de Tremembé com Taubaté, né? E eu lembro que na hora da escola sabatina, várias pessoas começaram a falar de livramentos que tiveram. Uma foi no trânsito, a outra pessoa estava andando na cidade, caiu um objeto do alto, quase acertou ela, mas caiu no chão. E as pessoas começaram a falar, naquele momento, né, da escola sabatina, como Deus havia livrado, e oramos juntos, e agradecemos a Deus. Mas um irmão, um senhor, chegou para mim e falou, mas pastor, e se não houvesse os livramentos? Se tivessem acontecido problemas ou fatalidades, o clima seria outro. Irmãos, isso me fez pensar. Me fez pensar numa mensagem, uma lição que é muito importante que nós entendamos. Uma pergunta para a igreja. A Bíblia diz que a sua jornada de fé será algo tranquilo ou algo diferente de tranquilo? O que você me diz? Sua jornada de fé. Um mar de rosas, tudo certo? Jesus, o bom de Deus, de Jesus, que eles são honestos. Vamos falar a verdade. João 16:33. No mundo, vocês terão aflições. Aflições. Se você for no original aqui, para entender melhor o que Jesus quer dizer, é o termo tlipsis. Significa, no original, um ato de prensar, botar uma grande pressão. É uma metáfora para opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Outras possibilidades podem ser estreiteza de lugar, um lugar estreito, que é uma metáfora para terrível calamidade, extrema aflição. Jesus falou, ele está afirmando, ele não está dando possibilidades. Ele falou, no mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, já vamos falar disso. Problemas, aflições, podem ser questões materiais, doenças, perdas, morte, aflições. Como fica a fé da gente nessas circunstâncias? Se só tem fé na bênção e no livramento, então não é fé, é outra coisa. Um texto muito interessante do Lar Adventista diz, dificuldades sobrevirão, é o que a palavra diz. Encontrareis obstáculos.
Olhai constantemente para Jesus. Quando surge uma situação de emergência, pergunte: Senhor, o que eu devo fazer? Quanto mais dura a batalha, maior a sua necessidade de auxílio do Pai Celestial, e mais notável a vitória alcançada. Dificuldades sobrevirão, mas Deus promete ajudar. Só que durante a dificuldade há dor e sofrimento. Está na Bíblia, não é o que aconteceu com Jó? Tantos outros. Mas, igreja, e quando não há livramento, aparentemente? E quando parece que o mal prevalece? Eu sou bem curioso de comparar as histórias bíblicas. E eu vejo, por exemplo, que em certas circunstâncias Deus age de uma forma, mas parece que circunstâncias parecidas Ele age diferente, como se não houvesse sim um padrão estabelecido, sabe? Elias, profeta de Deus. Aonde Elias está nesse momento, igreja? Neste momento. Está no céu. E ele subiu ao céu num redemoinho, né? Tem gente que fala que foi numa carruagem. Não. Carruagens ao redor. Ele subiu num redemoinho. E quando Elias subiu, ele deixou o manto dele para o seu sucessor, cujo nome é Eliseu. E qual foi o pedido de Eliseu antes de Elias ser levado ao céu? Olha que pedido, hein? Em vez do cara falar, deixa, sei lá, bens, coisas, riquezas, nada disso. Elias falou, o que você quer? Ele falou, porção dobrada do Espírito Santo que há em você. O próprio Elias falou, cara, você pediu uma coisa difícil, hein? Vamos ver se Deus vai conceder, né? A escolha era de Deus. E concedeu. Elias. Então Elias tinha metade do Espírito que havia em Eliseu, se ele recebeu o dobro, né? Agora, Elias está no céu. E onde está Eliseu neste momento? No pó da terra. Ele ficou doente e morreu. Está na Bíblia. O rei de Israel, na época, estava bem com ele, ficou muito triste. Mas como que quem tinha porção dobrada do Espírito morreu doente? E aquele que tinha metade da porção de Eliseu subiu para o céu sem passar pela morte? Você vê, igreja? Que fidelidade aqui, os dois eram homens de Deus, não está associada à bênção que Deus pode dar. Apenas. Aliás, desde o começo do pecado no mundo, a terra sempre foi um lugar hostil aos justos. Então, esse negócio de seguir Jesus não é um caminho de mar de rosas, não. Há lutas que acompanham o processo. Vou mostrar mais à frente que, mesmo apesar dessas lutas, é o melhor caminho, mas de longe é o de Deus. Porque a gente não pode olhar para o presente apenas. Você tem que ter uma visão a nível de grande conflito, de eternidade. Essa imagem aqui, lendo o livro O Grande Conflito. Estes são reformadores. Da esquerda, João Hus. Da direita, Jerônimo de Praga, seguidor de João Hus. Pessoas que descobriram, lá na Idade Média, que o caminho, a salvação era Cristo Jesus, não obras, penitência, não meritocracia. Havia um Deus de amor que queria salvá-los, mas naquela época não se podia falar isso. Estes homens morreram, pagaram com sua vida, não houve livramento, eles foram mortos, amarrados numa madeira, numa estaca, com palha e madeira ao redor deles, e foram queimados pela Inquisição, porque foram considerados hereges. Eu gosto muito da história, o Jerônimo, que é o da direita, ele foi preso depois que João Hus foi morto. E ele voltou atrás, né? Ele falou, não, eu volto atrás, não é bem assim, eu aceito a igreja e tal. Mas lá no calabouço, na escuridão do calabouço, quando colocaram ele de volta na cadeia, porque ainda ia ter que
voltar atrás em muitas reuniões, ele pensou e falou: o que eu estou fazendo? O João Hus morreu corajosamente por Deus, e eu aqui negando minha fé. E quando chamaram ele para a segunda vez que ele teria que renegar a sua fé, ele falou: eu não renego. Tudo que eu falei da aceitação, da salvação apenas em Cristo Jesus é verdade. E se eu tiver que sofrer a mesma consequência de João Hus, que assim seja. Diz a história que naquele mesmo momento ele foi pego e levado ali mesmo, empurrado até o local da estaca, amarrado, e fogo foi colocado ali. Você sabe como esses homens morreram, igreja? Seu estado de espírito? Diz o registro histórico e o grande conflito, eles morreram orando e cantando, enquanto o fogo devorava seus corpos, orando e cantando até não conseguirem mais. Não houve livramento, mas houve a presença de Deus com eles até o fim. As cinzas deles foram retiradas junto com a terra ao redor e jogadas no mar, no rio que foi para o mar, para mostrar o destino dos hereges, né? Mas, ironicamente, simbolizou que aquela mensagem deles, assim como o rio ia para o mar, aquela mensagem iria alcançar o mundo inteiro. Ficou o testemunho. Bom, Daniel e seus amigos, né, no caso os amigos de Daniel, está no livro de Daniel, quando foram jogados no fogo, houve livramento. Você vê que a história de cada pessoa é diferente? Alguns são mártires, outros não. Mas todos seguidores de Jesus. E se a sua história for a do martírio, como é que fica? Eu quero, já indo mais para a nossa conclusão, contar uma história. Uma história, igreja. Nessa foto é um casal, Elaine Campos, e seu marido, o pastor Levi Araújo de Souza. Não sei se alguém aqui teve o privilégio de conhecê-lo. 2022, final de 2022. O pastor Levi, casado com a Elaine, tinha uma filha, Emanuele, de 5 anos, uma outra filha de 8 anos. Ele era pastor associado dos jovens no NASP Hortolândia e também pastor do IATEC, Instituto Adventista de Tecnologia. E ele morava em uma casa em Hortolândia, onde era seu ministério. Mas, no dia 13 de dezembro de 2022, às 3:30 da manhã, lá na casa deles, eles escutaram ruídos e sons na garagem. O pastor deixou a sua esposa e as filhas dentro, saiu e encontrou um bandido que estava para fazer um assalto. Estava em cima do capô do carro dele. Houve uma luta. O bandido estava armado e deu um tiro que pegou bem na cabeça do pastor Levi. Caiu na hora. A família se trancou, fechou a porta. Naquela luta, o bandido tinha machucado, fraturado a perna, não conseguiu arrombar a porta onde eles estavam e fugiu. Depois foi pego pela polícia. Começou-se uma campanha de oração, porque o pastor Levi foi levado para a UTI em estado grave, um tiro na cabeça. Eu lembro, eu recebi a mensagem, toda a UCB e para fora da UCB. Pastor em estado crítico, nós nos unimos em oração. O caso era muito grave. E um dia depois, todos recebemos a notícia de que o pastor Levi não havia resistido aos ferimentos e descansou. Faleceu. Imagina, né? Qualquer perda é trágica, mas nós pastores também ficamos muito tristes por um colega nosso que descansou. A obra deu assistência para a Elaine, para as filhas. A família era de Guarulhos, os familiares de ambos de Guarulhos. Naquela época eu era capelão do colégio de Gopouva, Guarulhos.
A igreja estava dando o devido suporte. Mas o que seria da Elaine e de suas filhas? Como uma forma de ajudá-las, a igreja deu uma oportunidade para ela ter um trabalho na sua cidade mesmo, de origem, Guarulhos. E no começo do ano de 2023, eu recebi uma mensagem lá no nosso grupo escolar, de que a Elaine, agora uma auxiliar, professora Elaine, viria trabalhar no colégio com a gente. E para termos a devida sensibilidade com a situação, era tudo muito recente. E eu conto essa história, igreja, com a autorização da professora Elaine. Eu pude acompanhar desde o começo, desde o momento que ela entrou, os efeitos de tudo que estava passando em sua vida, da terrível perda. Obviamente, ela chegou cheia de tristeza, e a gente ajudava como podia, né? Mas eu lembro de muitas vezes, a professora Elaine mandava mensagem para mim, direto no WhatsApp, falou: pastor, o senhor está na sua sala? Eu preciso de um lugar para ir chorar um pouco. E às vezes eu não estava, eu falava: não estou, mas pode ir. A sala está à disposição, entra lá e fica quanto tempo você precisar. E os meses e o tempo foi passando. E como ficou, você acha, a fé da Elaine, professora Elaine? E lá na conjuntura daquele colégio, ela ficava numa sala que ficava lá embaixo, que é numa montanha. Você vai descendo e o infantil, os pequenininhos ficavam lá embaixo, no pé da montanha. Então aqueles professores muitas vezes não conseguiam subir para o momento de culto. E eu ia até lá para fazer um culto, às vezes particular, só com o professor. E muitas vezes fui para fazer o culto com a Elaine, só nós. Conversamos sobre coisas da igreja, a fé, sobre a luta dela, sua dor. A Elaine começou um ministério no Instagram para ajudar mulheres com perdas. Mais de 16 mil seguidores. E ela me contava: olha, uma mulher no lugar tal perdeu o marido e ela entrou em contato comigo desesperada. E eu estou dando auxílio para ela. Mas uma coisa, o tempo foi passando, a dor permanece, é claro, mas ela foi se ajustando na sua nova rotina de vida. Mas algo que eu notei desde o começo, igreja, foi que em nenhum momento a Elaine falou mal de Deus, amaldiçoou a sua sorte, ou coisas do tipo. Pelo contrário, ela sempre falava: agora eu tenho que me apegar a Deus mais do que nunca. Por mim e pelas minhas filhas, tenho que ter força. A filha mais velha dela, na época tinha 10 anos, magrinha, altinha, fez uma postagem, criou um Instagram, e a professora chegou para mim: ó, chamaram ela para ser modelo. O mesmo cara que muitos anos atrás achou a Gisele Bündchen na internet. Ela me contou, ela falou: o cara disse que ela e a minha filha e a Gisele Bündchen são muito parecidas, que ela tem o potencial de fama muito grande, é um olheiro da moda, mas eu não sei o que fazer, pastor. E eu falei: vamos orar, né? Realmente um caminho de sucesso. E a gente orou, e a cada dia me atualizava, até que um dia eu falei: e aí, professor, e aquele caso da sua filha de ser modelo? Ela falou: eu falei com ele que a gente não quer. Ela falou: eu quero salvação para minha filha, eu sei o que esse mundo aí tem para oferecer, e eu vou colocar ela em risco. Então a resposta foi não. A professora me disse: apesar da dor e do sentimento de saudades, eu sou grata por tudo que Deus faz por mim. Olha, gratidão, apesar do ocorrido. Por que essa professora pôde dizer isso, igreja? Por que você acha? Porque a esperança em Deus era maior do que a dor da perda. Havia foco, objetivo. E agora eu queria
Pode passar para mim aqui, amigos. Próximo slide. O que você vê na tela, igreja? O quê? Olha aí, diferentes. Alguém falou uma linha, o Tito falou um pontinho. As duas coisas. Essa linha, ela não teve começo e não tem fim. Imagina que ela continue fora da tela. Vem para cá e segue. Essa linha é a eternidade. E o que é esse pontinho? Esse pontinho é você, aqui, hoje, nesse momento. Um pontinho. Às vezes a gente reclama com Deus por causa do pontinho. Fala, Deus, mas tá, por que isso, por que aquilo? O pontinho, Deus. E Deus olha para a gente e fala, mas você está olhando só para o pontinho? Olha para a linha. Você não tem ideia do que eu planejei para você? E a gente insiste, mas Deus, o pontinho. E Deus fala, a linha. O pontinho, a linha tem muito mais. Se você ficar só olhando o pontinho, realmente, você vai se entristecer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. O que Deus tem para falar sobre isso? A palavra diz assim: porque a nossa leve, 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, o pontinho, mas para as que se não veem, a linha, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Deus está dando aqui a dica, Ele fala, olha, no mundo você vai ter aflição mesmo, mas não é aí que você tem que focar. Tem muito mais. Antes da eternidade, dor, morte e sofrimento fazem parte da jornada, mas é só por enquanto. E eu termino, indo para o nosso encerramento, novamente com o texto, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Igreja, Deus não foi omisso ao que você sofre, a nossa dor e sofrimento. Não é um caso de a gente passar dificuldades e falar, mas para Deus é fácil, Ele está no céu, na glória, no seu trono de majestade, enquanto a gente está aqui na terra padecendo. Mas não é esse o caso, porque no concílio celestial, Deus, Jesus falou assim, o ser humano está sofrendo, eu vou descer lá junto, vou participar da sorte deles. E Jesus veio como ser humano, e as coisas que a gente padece, fome, sede, tristeza, cansaço, Ele participou de tudo. Foi até traído por pessoas que Ele amava, discípulos, negado, e no fim foi morto, e ainda morte brutal, foi assassinado, espancado antes, crucificado. Então, igreja, quando você padece, você tem um Deus que escuta e sabe o que é sofrer, porque Ele mesmo sofreu. E a sua dor, a sua questão, ela encontra eco no coração de Deus, e Ele fala, eu entendo, eu sofri isso também, eu entendo, eu vou te ajudar. O nosso Salvador passou pelo caminho antes da gente, Ele não foi omisso. E a palavra de Deus nos dá o conselho final. O que Deus pede então? Apesar das dificuldades, persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o último texto, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está falando assim, ó, mesmo com dificuldades e problemas, não desiste não larga o braço de Deus,
Que a sua fé não seja abalada. Ah, mas Deus, aconteceu isso, aquilo. Sim. A gente vive num mundo de dor e sofrimento. Por enquanto, o chamado de Deus é: vai junto comigo até o fim. Até o fim. No final tem o quê? Coroa da vida. A linha, a eternidade. Vale a pena você seguir o caminho de Deus, apesar dos pesares. E hoje, aquela professora que eu falei continua lá e tem um ministério para Deus, ela e suas filhas. Deus é bom e Ele pode livrar a todos nós, mas mesmo que não livre, ser fiel até o fim, porque Deus tem grandes planos para a sua vida, aqui e na eternidade. Que Deus te abençoe nessa manhã. É a minha oração. Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Pode cantar junto. E zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Amém. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar,
Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã amém, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Se você quer ser fiel com Deus até o fim, eu te convido a ficar em pé, entregar a vida a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra falou aos nossos corações. E a Sua palavra é forte, firme, eficaz e nos transforma. Senhor, não importa o que cada um de nós está passando, claro que o Senhor cuida de nós, mas independente disso, nos dê força para que sejamos fiéis, estejamos contigo até o fim. Muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos dá, por todas as coisas boas que o Senhor traz para as nossas vidas. Mas aonde temos dificuldades e aflições, aonde temos alguma questão que nos acompanha, pedimos a Sua presença, pois ela é o suficiente. Abençoe a vida de cada um de nós, em nossas lutas, em nossa jornada de fé, nossa jornada espiritual. Para que o resultado final, Senhor, de todas as nossas lutas, da nossa vida, o resultado final seja a salvação em Cristo Jesus. Abençoe a Tua igreja, é o que pedimos em nome de Teu Filho amado. Amém.